Temos de pensar inicialmente que o texto é um todo, não é isso? E essa coesão, ela se dá entre os períodos e entre os parágrafos. Em azul eu coloquei para você aí entre os períodos. Então, é um termo que resgata algo que foi dito anteriormente. E em rosa estão entre os parágrafos. A gente chama de interparágrafo, aqueles que ligam os parágrafos, e intraparágrafo, aqueles que vão ligando os períodos dentro dos parágrafos. Ora, eles são fundamentais para que exista o encadeamento lógico das ideias dentro do nosso texto. Ao pensar a coesão, ou seja, o uso de elementos que unem, que ligam as ideias do texto, nós deveremos pensar que ela pode ser uma coesão referencial, lexical, por elipse, sequencial. Então, vamos observar como cada uma delas ocorre no nosso texto. Pensemos inicialmente a coesão referencial, que alguns chamam de por substituição, já que um elemento substitui outro. Por que chama-se referencial? Porque faz referência a outro. Ora, nós sabemos de algumas provas de gramática que às vezes a referência é anafórica, noutras vezes é catafórica. O que seria uma referência anafórica? Quando primeiro a palavra aparece, depois aparece o termo coesivo. Ou seja, o elemento anafórico retoma algo que foi anteriormente citado. Tá? A referência anafórica ocorre quando o referente precede, ou seja, vem antes do item coesivo. Carmen e Lúcia estudam juntas desde a infância. Elas desejam cursar medicina. Quem são elas? Você volta e responde Carmen e Lúcia, ou seja, esse pronome elas resgatam o sujeito composto Carmen e Lúcia. Isso é uma coesão referencial do tipo anafórica. Usar, melhor dizendo, um elemento anafórico é usar um elemento que retoma outro já citado. Se, por outro lado, nós queremos anunciar algo que vai ser dito, nós vamos fazer uma referência catafórica, usar um pronome, uma palavra, não importa que classe, muitas classes fazem isso, pronomes substantivos até, né? Características, por exemplo. Algumas características, as características, e você vai citar as características na sequência. Você fez uso de um elemento catafórico. No caso do nosso exemplo, é o este. O brasileiro realizará todos os seus sonhos, menos este, sair da crise. Então, nós prendemos a atenção do leitor, dizendo a ele, dando, na verdade, um índice de algo que vai ser dito na sequência. Isso é o emprego dos elementos catafóricos. Os elementos linguísticos responsáveis pela coesão referencial, ou seja, as retomadas e as remissões. Primeiro grupo dos pronomes pessoais, caso reto, pessoais do caso oblíquo, possessivos. Então, Carmen e Lúcia estudam juntas desde a infância. Elas desejam cursar medicina. Elas é um pronome reto que retoma o sujeito composto da oração anterior, tá? Bem direto. Um oblíquo, observe o exemplo. Em terceiro lugar, porque nem todos os elementos significativos dos sistemas simbólicos se encontram cobertos por termos que os denotem. Esse os retoma todos os elementos significativos dos sistemas simbólicos. Pronome oblíquo. Possessivo. O cuidado com o possessivo observe se ele vai apontar diretamente para o termo, porque muitas vezes os possessivos seu, sua, seus e suas podem gerar ambiguidade. Então, cuidado. Vejamos o exemplo que ele vai direto para o ponto. Observe. O segundo economista, aí lá vem o nome dele, um dos grandes nomes da escola austríaca de economia, isso é um aposto que explica o economista citado, Ludwig von Mises. O homem, quando em liberdade, tende a agir buscando a maximização de sua felicidade. A felicidade, em análise, é a felicidade do homem. Portanto, apontou direto para o termo que eu desejava. Logo, o seu uso está adequado. Outra coisa que a gente tem de lembrar é, o demonstrativo trabalha com sentido temporal, com sentido espacial e com referência textual, que também se chama contexto linguístico.
Se eu quero usar os com T, no tempo eu estou falando do agora, do presente, não é? No espaço, perto de quem fala. Deixa eu pegar uma caneta aqui. E eu lhe digo, esta caneta. Ora, se eu menciono esta caneta, está perto do falante, de quem fala. Se eu estou diante de você e pego a mesma caneta e digo essa caneta, eu não estou falando da que está comigo, mas da que está com você. Então, já pense aqui, ó, perto de quem fala é o T. Perto de quem ouve é com 2 S's. Então, o T serve para o agora e serve para o aqui. Então, a gente pensa, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Aqui, aqui, tá? E agora, para gravar os dois. Então, a aula em que nós estamos é esta. É agora. A caneta que está comigo é esta caneta. Quando a gente vai para o contexto linguístico, ele pode anunciar algo a ser dito. Então, ele anuncia. Se ele anuncia, ele é catafórico. Tá? Um elemento catafórico, aquele que anuncia algo que vai ser dito. Então, as características são estas. 2 pontos. E agora lá vem as características. Tá? E ele retoma o último citado, de 2. Então, eu citei 2 elementos. Eu vou retomar o último citado, então ele vai ser anafórico, né? Mas é anafórico do último citado. Ora, se eu citei um só, eu posso retomar como este ou como esse, tá? Então, em alguns momentos, o este e o esse têm praticamente o valor igual. A norma padrão prefere os 2 S's para a citação quando há um só. Mas vamos lá. Passado ou futuro próximos. Não é mais o agora, é passado ou é futuro, mas estão próximos do tempo, tá? Perto de quem fala. É o aí, por exemplo. Aqui, este aqui, esse aí, perto de você e longe de nós dois. É é aquele lá. Então, veja. Agora, este. Passado ou futuro próximos. Esse. Então, essa aula, se eu lhe disser nessa aula, não é a aula em que nós estamos. A anterior ou a próxima. Depende da forma como eu vou usar esse e essa. Nessa aula eu falarei, futuro, então na próxima. Nessa aula eu falei, passado. E o passado mais distante naquela aula, na nossa primeira aula. Então, o essa seria a nossa aula anterior e o aquela seria a nossa primeira aula, por exemplo. No espaço, aqui a caneta está comigo, a caneta que está com você é essa, e a caneta que não está nem comigo nem com você, mas nós dois estamos aqui, nós duas ou nós dois, aqui, e a caneta está sobre uma mesa próxima a nós dois. Então, nós dizemos aquela caneta, tá? Pronto. Perto de quem fala, perto de quem ouve, longe dos dois. Para o contexto linguístico ou referência textual, que é mais o nosso uso em textos, em redações, se eu quero anunciar, conter. Se eu quero retomar algo que já foi dito, só tem um elemento citado, esse. Então, esse processo, esse assunto. Veja que existia, quando eu retomo o parágrafo anterior, tinha lá, nesse contexto, no slide anterior. Lembra-se disso? Nesse contexto, tá? Esse assunto, retoma tudo. Se eu tenho 2 elementos citados, elemento A e elemento B, agora veja, o último citado é o mais próximo, então vai ser este. O penúltimo citado é o mais distante, vai ser aquele. Então, o este é anafórico para o último citado, porque é o mais próximo, percebe? O que já foi citado é esse. Então, aqui, se a gente vai falar dos dois, vamos dizer essas letras, tá? Essas letras, A e B. Então, a letra A é aquela, não é? Foi a primeira que eu citei. A letra B é esta. As duas, essas. De 2 citados, o primeiro elemento é o aquele. Por quê? Porque é o mais distante.
Então, o mais distante eu posso resgatar o mais distante como aquele, como o primeiro, e o mais próximo, este, o último. E assim nós vamos usando as retomadas com pronomes ou com numerais. Se você acha que a pessoa não vai entender quando você disser este como o último e aquele como o primeiro citado, use os numerais porque ficam mais claros para algumas pessoas. Ainda tem o reforço de algumas pessoas dizerem este último. Ora, se é este, é o último, tá? Isso é um reforço, porque este é o último citado. Se eu citei um só, o ideal é retomar com 2 S's. Esse, essa, isso. E aí vale a dica quando a gente está usando gerúndio demais. Isso, fala uma coisa, vírgula, garantindo não sei o que lá. Cuidado com o uso de gerúndio. Muitas vezes ele gera gerundismo. Aí você faz a lei não sei o que lá, vírgula, garantindo, troque. A lei não sei o que lá, ponto. Isso, que aí você retoma, garante, que aí tira o gerúndio. Então, vale a dica para retirada de gerúndio usando coesivos do tipo pronomes demonstrativos. Então, só para relembrar, o este é o último elemento que eu citei ou vai anunciar aquilo que eu irei dizer. O esse, e serve para os femininos e neutros, tá? O esse, o S, o isso, não importa. O esse vai ser tudo que eu disse antes, ou seja, dessa maneira. Olha aí eu dizendo dessa maneira. O último parágrafo vai ser retomando tudo dessa forma, diante disso, diante dessas análises, tudo com 2 S, dessa forma, dessa maneira. Então a gente grava assim, ó, concluir sempre com 2 S, porque aí você incluiu assim, que não é um demonstrativo, mas também tem 2 S, né? Então, assim, dessa forma, dessa maneira. Se eu quero acrescentar além disso, ou seja, além do que eu disse antes, então os 2 S dos demonstrativos sempre retomam o que a gente disse antes. E o aquele retoma o primeiro elemento citado. Por quê? Porque ele é o mais distante, tá? Nessa lógica, a gente vai trabalhando os coesivos do tipo pronomes. Se você preferir, use os numerais. Fale do primeiro, fale do segundo, fale do terceiro, fale do último, para não ficar sempre o primeiro, o segundo, o terceiro. Isso cansa. Então, você vê o primeiro elemento, um segundo elemento, por fim, ou o último, porque aí você não cansa o leitor de ficar o primeiro, o segundo, o terceiro, tá? Bom, vamos exemplificar o uso do este e do aquele para ficar bem firme nos nossos conhecimentos. Então vejamos. Paulo e José chegaram para a reunião. Este veio sozinho, enquanto aquele trouxe o irmão. Ora, quem é este? O mais próximo, o último citado, José, enquanto o mais distante é Paulo. Então, se a gente quer resgatar 2 elementos, há um processo ideal que é o processo de uso dos demonstrativos que resgatam o mais próximo e o mais distante. Se nós quisermos falar dos dois, usaremos o esses. Então, esses vai resgatar os 2 elementos citados, já que o esse, o essa, o isso, os plurais, não é isso? Descartam não, destacam os elementos já citados. Ora, mais um grupo é dos pronomes relativos. Qualquer relativo retoma o antecedente. Então, este que retoma a palavra crise. Cuidado para, em alguns momentos, não gerar ambiguidade. Se houver 2 antecedentes, pode-se gerar dúvida em qual dos 2 o relativo está retomando. Não se esqueça sempre de que um coesivo ele tende a apontar para uma outra palavra, para que o leitor compreenda aquilo que está sendo dito. Se ele não faz essa relação, ele não serve como coesivo, tá? Então, o outro detalhe dos relativos, cujo tem de ter um substantivo antes e um substantivo depois.
Exemplo, aqui agora, buscavam-se soluções para a crise a qual há anos castiga o país, ou seja, a crise castiga o país há anos, tá? Grupo dos indefinidos, aqui eles vão precisar de um esclarecimento posterior, então veja, o principal aspecto positivo é ajudar a manter os relacionamentos mesmo à distância. Entretanto, o mau uso pode prejudicar os usuários de inúmeras formas. O que vai acontecer na sequência? Ele funciona como um catafórico. Você vai ter de depois dizer algumas dessas formas, para não ficar genérico, já que o indefinido é um pronome que generaliza. Neste caso, você quer generalizar para depois explicar, tá? Além dos pronomes, nós temos também os numerais, o primeiro, o segundo, o terceiro. Em primeiro lugar, em segundo lugar e assim sucessivamente. Você pode usar dessa forma. E advérbios, o Canadá é um bom lugar para se viver, mas lá as pessoas não são divertidas como aqui. Neste país, normalmente tudo vira festa. Veja que o lá é um anafórico para Canadá. O Canadá é um bom lugar para se viver, mas lá no Canadá as pessoas não são divertidas como aqui. E o aqui é um catafórico que anuncia o neste país. Se aqui é neste país, é o país em que o falante está. Quando ele diz não são tão divertidas como aqui. Neste país, tudo normalmente vira festa. Neste país é o país em que está o falante, ou seja, o autor da frase. Neste, este aqui. Lembre-se do uso do demonstrativo para indicar o lugar em que se está. É este, tá? Nomes ou grupos nominais, imagina-se que existam outros planetas habitados. Essa hipótese se confirma pelo grande número de OVNIs avistados. Veja que existam outros planetas habitados. Essa é a hipótese citada. Uso essa para resgatar o termo anteriormente citado e uso o substantivo hipótese para trazer de volta a ideia de existem outros planetas habitados. Ora, existe também a coesão por sinônimos, por hipônimos e hiperônimos, que nós vamos chamar de coesão lexical, porque o léxico é o uso do dicionário. Então, eu posso trabalhar com sinônimos. Exemplo, o medo de amar paralisa o homem. Esse temor nem sempre é positivo. Então, medo e temor são palavras de mesmo campo semântico, logo, palavras sinônimas, próximas de sentido, tá? Cuidado aqui, porque eu não preciso ter um sinônimo considerado perfeito. Você pode pensar, mas temor é maior do que medo. Não importa. São palavras de sentido semelhante, palavras sinônimas. Temos de falar também acerca dos hiperônimos e dos hipônimos. Para isso, eu peço que você pense nos conjuntos da matemática. O hipo está contido no hiper. Então, é aquela lógica de contém e está contido. Então, o hiperônimo é sempre o nome maior, aquele que contém nomes menores, que são os hipônimos. Então, eu dei como exemplo aí esporte. Então, eu tenho esporte. Nesta palavra estão contidas outras, que são os hipônimos: basquete, tênis, vôlei, por exemplo. Elipse é a omissão de um termo, de uma palavra, de um sintagma. Sintagma é uma estrutura sintática, tá? Ou de uma frase dentro do contexto e você sabe que aquilo está ali, ou seja, a palavra não foi escrita, a frase não está escrita, mas você compreende. Isso aqui é uma elipse. A gente usa muito coesão por elipse para evitar repetição de termos, tá? Então, veja, você vai sair hoje? Não. Entende-se que eu não vou sair hoje. Entende-se a frase inteira, tá? Um outro exemplo, Maria mora no norte, eu no sul. Então, Maria mora no norte, eu moro no sul. E a vírgula marca exatamente a elipse de um verbo, a omissão de um verbo. E é uma regra de pontuação. Quando a gente omite um verbo, marca-se esta omissão por uma vírgula. Ora, para além das formas de coesão que nós vimos até agora, existe também a chamada coesão sequencial, que é aquela que se estabelece quando nós usamos elementos que fazem uma relação de sentido entre duas partes. Então, as preposições, as conjunções e outros termos que vão estabelecer essa relação sintático-semântica
entre as partes do texto. Essa conexão para gerar continuidade vai contribuir para que o texto tenha lógica, e essa lógica nós vamos chamar de coerência. Alguns exemplos de coesão sequencial, chamados elementos de relação, vão dando ao texto alguns aspectos, tipo a implicação entre um antecedente e um consequente, ou seja, o SIC da ideia de condição também nessa lógica, uma restrição, uma conclusão, uma justificativa, dentre tantos outros exemplos de sequencializadores. Então, os sequencializadores são aqueles elementos que fazem a relação entre as partes do texto, conjunções, volto a chamar a atenção, preposições e outros coesivos para fazer essa sequência lógica entre as partes, tá bom? Com esse aspecto, nós encerramos a nossa aula de coesão textual. Aguardo você para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro.